Eu sempre acreditei que os laços familiares eram constituídos por cuidado, proteção e pertencimento a algo maior do que nós mesmos. Cresci sob o olhar atento de Helena e Jorge, meus pais, que sempre procuraram criar um ambiente harmonioso, ainda que para tanto precisassem ocultar verdades que pudessem abalar a paz estabelecida. Durante toda a minha infância, absorvi a sensação de que o amor era condicionado a comportamentos pré-estabelecidos, onde o reconhecimento vinha apenas para alguns membros da família. A solidez dos momentos compartilhados coexistia com a sombra de um favoritismo velado que, silenciosamente, marcava as diferenças entre meus irmãos, Rafael e Mariana, e eu, Beatriz. Sempre me senti como se meus sentimentos e conquistas tivessem um valor menor, relegados a um segundo plano em relação àqueles que, aos olhos dos meus pais, eram naturalmente destinados a coisas grandiosas pela maneira como se comportavam, ou pelas facilidades com que se viam presentes na narrativa familiar, construída por eles ao longo dos anos. Naquela noite fatídica, durante um jantar familiar na casa construída sobre tradições e histórias de gerações, sentei-me na ponta da cabeceira, envolvida entre lembranças de uma infância em que a sensação de invisibilidade era mais presente do que a expectativa de amor incondicional. A mesa já estava posta com a porcelana que pertencia aos meus avós, um símbolo silencioso dos valores que deveriam unir a família, mas que se tornaria palco de uma revelação inesperada e cruel. Entre os copos de vinho tinto e as taças, que tilintavam discretamente durante a refeição, o silêncio, inicialmente confortável e rotineiro, foi interrompido por palavras que pareciam ter sido extraídas de um roteiro impiedoso. Meu pai, com uma voz fria e controlada, anunciou sem cerimônia e sem considerar os sentimentos daqueles reunidos que a decisão acerca da casa, o nosso lar, o símbolo dos momentos de felicidade e das lutas que enfrentamos juntos, já fora tomada há meses. As palavras dele ecoaram com precisão cirúrgica, desnudando uma realidade em que o diálogo tinha sido substituído por cálculos frios e conveniências pragmáticas. Helena, minha mãe, tentou amenizar a tensão apresentando a explicação de que a decisão fora tomada com base em anos de investimentos, na preservação do legado familiar e em uma suposta afinidade de valores com aquele que era designado como herdeiro natural. Entretanto, para mim, Beatriz, aquelas justificativas soaram distantes e mecânicas, como se o sentimento e o pertencimento não contassem diante de números e planilhas escondidas há muito tempo nas gavetas da casa. Naquele exato momento, a sensação de ser invisível e desvalorizada se intensificou, pois cada palavra parecia confirmar que a casa, tão carregada de memórias, tanto doces quanto amargas, seria atribuída a Rafael, sob o pretexto de que ele possuía a responsabilidade e o alinhamento com os valores que sempre foram pregados por nossos pais. Enquanto o jantar se desenrolava, o ambiente se tornava cada vez mais carregado com a tensão de segredos revelados e de uma verdade que, há tempos, eu já suspeitava, mas nunca poderia ter preparado o coração para aceitar. A conversa, que antes girava em torno de assuntos corriqueiros, transformou-se num diálogo de justificativas que colocava em evidência o poder arbitrário dos pais em definir o destino de algo tão essencial como a própria morada, a identidade que habita entre aquelas paredes. Em cada palavra, escutava o som abafado das minhas próprias defesas sendo esmagadas pela autoridade inquestionável de uma tradição que desconsiderava a vontade individual. As memórias dos momentos em que me vi ignorada, em que meus sentimentos foram deixados à margem, vieram à tona com uma intensidade dolorosa que testava a resiliência que eu cultivava em silêncio ao longo dos anos. A revelação no jantar provocou, de maneira instantânea, uma série de reflexões intensas sobre minha própria identidade e sobre o valor que eu tinha, independentemente das imposições familiares. Encontrei, ali mesmo, o desejo incontrolável de lutar por aquilo que me pertencia por direito, a vontade de resgatar minha voz e de reescrever a narrativa que sempre fora construída para que eu me sentisse uma espectadora passiva dos acontecimentos. Relembrei os documentos que, por acaso, havia descoberto escondidos, evidências incontestáveis dos cálculos e das planilhas que determinavam a divisão dos patrimônios de maneira desumana e sem espaço para o diálogo. Cada página desses papéis era um lembrete de que a decisão de quem ficaria com a casa jamais foi discutida de forma justa,
mas sim imposta por critérios arbitrários que escondiam um favorecimento descarado. A partir daquele jantar, o sentimento de traição se transformou num catalisador para uma nova etapa de minha vida, na qual a luta pelo reconhecimento se tornou imprescindível. Percebi que os laços familiares, ao serem tratados como meras transações financeiras e cálculos de investimentos, perdiam o valor intrínseco que poderiam ter se o diálogo e o amor fossem, de fato, prioridades. A transformação interna se abateu como um chamado para que eu não permitisse que decisões unilaterais definissem o rumo da minha existência, nem apagassem a minha identidade. A revelação, que à primeira vista parecia confirmar a superioridade de certos membros, despertou em mim a convicção de que o valor de um lar vai muito além do que qualquer cálculo poderia mensurar. É o reflexo dos momentos vividos, das lutas, do amor e da capacidade de transformar a dor em força. Enquanto os olhares dos presentes se misturavam em uma tentativa desesperada de normalizar a situação, minha mente fervilhava com pensamentos sobre justiça, autonomia e a necessidade de reconhecer a minha própria verdade. Cada justificativa emitida por meus pais, cada explicação que soava vazia e ensaiada, reforçava a percepção de que aquela casa, que deveria ser um espaço de memória e pertencimento, estava sendo convertida em um símbolo de um favoritismo histórico que sempre me havia excluído. Surgia, então, uma decisão inabalável. Eu não permitiria que a afirmação dessa decisão servisse de encerramento para o meu papel dentro da família ou para o desenrolar da minha própria história. Era como se, finalmente, uma névoa se dissipasse de meus olhos, revelando com brutal clareza o que sempre esteve à minha frente. Então é isso, pensei, com um sorriso amargo nos lábios, enquanto afastava o prato à minha frente, o apetite completamente dissipado. Todo aquele discurso sobre igualdade e justiça era apenas uma fachada bonita para esconder as preferências que sempre existiram. Minha mãe, percebendo meu desconforto, tentou amenizar a situação com aquele tom conciliador que já me era tão familiar e, ao mesmo tempo, tão irritante. Beatriz, querida, você precisa entender que essa decisão foi tomada pensando no bem de todos. Rafael tem uma família para criar e... Interrompia com um gesto firme, algo que jamais havia feito antes. Poupe-me das suas justificativas, mãe. De repente, minhas escolhas de vida me desqualificam para herdar algo que também foi construído com o sacrifício das minhas avós? Minha voz saiu mais controlada do que eu esperava, considerando o turbilhão que se formava dentro de mim. Fascinante como vocês conseguem vestir o favoritismo com roupas tão bonitas de racionalidade e preocupação familiar. Rafael, sempre tão seguro de seu lugar privilegiado, interveio com aquela condescendência que sempre usava quando falava comigo. Bia, não seja dramática. Papai e mamãe apenas estão sendo práticos. Você sabe que sempre fui mais ligado à casa. Mas o quê, Rafael? Mais merecedor? Mais filho? Cortei, sentindo uma satisfação inesperada ao ver seu rosto empalidecer. Por favor, continue. Estou curiosa para saber quais são os critérios objetivos que te qualificam como o herdeiro natural. Seria o fato de você nunca questionar nada? De sempre seguir o caminho seguro e aprovado? Ou talvez seja apenas porque você nasceu com o gênero certo? Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Meu pai pigarreou, visivelmente desconfortável com o rumo da conversa. Era a primeira vez que eu os confrontava tão diretamente, e podia sentir o choque quase palpável no ar. Por anos tinha engolido minhas objeções, aceitado as migalhas de atenção e reconhecimento que me eram jogadas. Não mais. Vocês sabem o que é realmente irônico? Continuei, já sem me importar com o protocolo familiar de nunca discutir assuntos sérios durante as refeições. Passei a vida inteira tentando provar meu valor nesta família, acreditando que se me esforçasse o suficiente, um dia seria vista como igual. Que ingenuidade a minha, não é? A decisão já estava tomada. Muito antes deste jantar, provavelmente muito antes de qualquer um de nós ter idade suficiente para entender o que estava em jogo. Empurrei a cadeira para trás e me levantei, sentindo uma estranha leveza. Era como se um peso invisível tivesse sido removido dos meus ombros. O peso de tentar pertencer a um lugar onde nunca houve espaço verdadeiro para mim. Obrigada pelo jantar revelador. Pelo menos agora não preciso mais me iludir. Nos dias que se seguiram àquela noite,
Mergulhei em um silêncio reflexivo que nem mesmo eu reconhecia em mim. As ligações insistentes da minha mãe foram respondidas com monossílabos educados, mas distantes. Não havia mais espaço para fingimentos ou concessões. As memórias de infância, antes coloridas pelo filtro da esperança, agora se mostravam sob uma luz mais crua e honesta. Lembrei-me de como fora excluída das decisões importantes, de como meus sonhos eram sempre considerados fases passageiras, enquanto os de Rafael eram tratados como projetos de vida, dignos de investimento e apoio. Era quase cômico perceber como eu tinha sido ingênua. Por anos, acreditei que se provasse meu valor, se conquistasse reconhecimento profissional, se construísse uma vida estável, por conta própria, algo que Rafael jamais conseguiu sem o apoio financeiro constante dos nossos pais, finalmente seria vista como igual. Mas a verdade, agora cristalina, era que nunca houve uma competição justa para começar. O vencedor já estava escolhido desde o início. Numa manhã particularmente fria, enquanto organizava alguns documentos antigos que havia trazido da casa dos meus pais anos atrás, encontrei uma fotografia amarelada. Nela, uma versão muito mais jovem de minha mãe sorria ao lado de sua própria mãe, minha avó Carolina. A ironia não me escapou. Carolina, que construiu um patrimônio considerável em uma época em que mulheres raramente tinham independência financeira, e que havia declarado explicitamente em seu testamento que a casa deveria ser dividida igualmente entre seus netos. Um desejo convenientemente esquecido por meus pais. Com a fotografia ainda em mãos, tomei uma decisão que mudaria o curso dos acontecimentos. Era hora de consultar um advogado. Não por ganância ou desejo de vingança, mas por justiça. Não apenas para mim, mas para o legado de uma mulher que, assim como eu, provavelmente teve que lutar contra expectativas limitantes e preconceitos embutidos em tradições familiares. O escritório do Dr. Mendes era exatamente como eu imaginava que seria o consultório de um advogado especializado em direito familiar. Sóbrio, discreto, com aquela aura de confidencialidade que imediatamente coloca os clientes à vontade. Expus minha situação sem rodeios, apresentando os documentos que havia encontrado, incluindo uma cópia do testamento da minha avó, que, por algum milagre, estava entre os papéis que trouxe comigo. Senhorita Beatriz, pelo que estou vendo, você tem um caso bastante sólido, disse ele após examinar cuidadosamente cada documento. A vontade expressa de sua avó é clara quanto à divisão igualitária dos bens, incluindo a casa. Seus pais não tinham o direito legal de redefinir essa distribuição sem o consentimento explícito de todos os herdeiros. E o que acontece agora? Perguntei sentindo uma mistura de apreensão e determinação. Podemos entrar com uma ação contestando a decisão. Será um processo que pode abalar as estruturas familiares. Você está ciente disso? Sorri com uma segurança que não sentia completamente, mas que começava a crescer dentro de mim. Doutor, essas estruturas já estavam podres há muito tempo. Talvez seja a hora de construir algo novo sobre fundações mais justas. A notificação judicial chegou à casa dos meus pais numa quarta-feira. Soube disso não por eles, mas por Mariana, minha irmã, que sempre ocupou um espaço curioso na dinâmica familiar, nem completamente privilegiada como Rafael, nem sistematicamente ignorada como eu. Ela me ligou assim que soube, sua voz oscilando entre a surpresa e uma espécie de admiração relutante. Bia, você realmente fez isso? Papai está transtornado, mamãe não para de chorar, e Rafael... Bem, Rafael está ameaçando cortar qualquer relação com você. E você, Mari? O que acha disso tudo? Perguntei, genuinamente curiosa sobre onde minha irmã se posicionaria nessa batalha que finalmente vinha à tona. Um silêncio prolongado precedeu sua resposta. Acho que você está certa, disse finalmente, com um suspiro pesado. Sempre soube que havia algo errado na forma como eles te tratavam, mas era mais fácil fingir que não via. Desculpe por isso. Aquela pequena admissão, aquele reconhecimento tardio, mas sincero, acendeu uma centelha de esperança que eu não sabia que ainda existia. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez ainda houvesse espaço para reconstrução, mesmo que sobre bases completamente diferentes. A reação do meu pai veio na forma de uma ligação tempestuosa naquela mesma noite. O que você pensa que está fazendo? Trovejou ele, mal me dando tempo para responder. Depois de tudo que fizemos por você, é assim que nos agradece? Expondo assuntos de família para estranhos? Arrastando nosso nome para tribunais?
Assuntos de família? Repeti, com uma calma que o desarmou momentaneamente. Não, pai. Isso não é um assunto de família. É uma questão de direito, de justiça. A casa não era sua para dar exclusivamente a Rafael. Era parte da herança da vovó Carolina, destinada igualmente a todos os netos. Sua avó não entendia as nuances de administrar um patrimônio. Explodiu ele. Rafael é o único com capacidade para. Com todo respeito, pai, vovó Carolina construiu aquele patrimônio do zero, enquanto criava 3 filhos sozinha depois que vovô morreu. Acho que ela entendia bastante sobre administração. Fiz uma pausa, deixando que minhas próximas palavras tivessem o peso necessário. E quanto à capacidade de Rafael, é interessante como vocês confundem obediência com competência. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente que qualquer resposta que ele pudesse dar. Quando finalmente falou novamente, sua voz tinha perdido a fúria inicial, substituída por algo que soava perigosamente próximo ao desapontamento. Nunca pensei que você nos trairia dessa forma. Traição? A palavra me atingiu como um tapa, e por um momento fraquejei. Então, lembrei-me de todas as vezes em que meus sonhos foram descartados, em que minhas conquistas foram minimizadas, em que minha existência parecia ser uma nota de rodapé na grande narrativa familiar. Não, pai. Traição é o que vocês fizeram comigo durante toda a minha vida. Isso é apenas justiça chegando, mesmo que tardiamente. Os meses seguintes foram um turbilhão de audiências, mediações e tentativas de acordo que mais pareciam campos minados emocionais. Rafael se recusava a participar diretamente, enviando apenas seu advogado, enquanto, segundo Mariana, passava os dias remoendo sua indignação sobre como eu estava destruindo a família por dinheiro. Meus pais oscilavam entre tentativas emocionais de me fazer desistir e ameaças veladas sobre as consequências dos meus atos. Em meio a essa tempestade, algo inesperado aconteceu. Comecei a florescer. O confronto, que tanto temi durante toda a minha vida, revelou-se libertador. Já não me importava em ser a filha perfeita, a que nunca causava problemas, a que aceitava seu lugar nas sombras com um sorriso educado. Descobri minha voz, meus limites e, principalmente, meu valor. No trabalho, essa nova confiança traduziu-se em promoções que antes pareciam inalcançáveis. Nos relacionamentos pessoais, aprendi a exigir o respeito que merecia, ao invés de me contentar com migalhas de atenção. E mais surpreendente ainda, comecei a construir uma relação genuína com Mariana, baseada não mais em papéis familiares, predeterminados, mas em uma compreensão mútua e respeito. A audiência final foi marcada para uma terça-feira ensolarada de primavera. Vesti-me com cuidado especial naquele dia, não para impressionar ou agradar a ninguém, mas como um tributo silencioso à mulher que eu havia me tornado durante aquela jornada. O vestido azul marinho, austero, mas elegante, era uma armadura simbólica. Estava pronta para o que quer que viesse. O juiz, um homem de meia idade com olhos perspicazes que pareciam enxergar além das palavras ditas, ouviu atentamente as alegações de ambos os lados. Meu advogado apresentou não apenas o testamento da minha avó, mas também uma série de documentos que evidenciavam como a casa havia sido sistematicamente mantida e melhorada ao longo dos anos, com recursos que pertenciam à herança comum, não apenas aos meus pais. Quando chegou minha vez de falar, senti uma calma inesperada. Meritíssimo. Não estou aqui hoje por vingança ou ganância, como a outra parte sugeriu. Estou aqui porque acredito que justiça não é um conceito abstrato que pode ser moldado conforme as conveniências. A casa em questão representa não apenas um bem material, mas o legado de uma mulher que acreditava na igualdade, mesmo em tempos em que isso não era comum. Minha avó Carolina expressou claramente sua vontade de que esse legado fosse compartilhado igualmente entre seus netos. Respeitar essa vontade não é apenas uma questão legal, mas de honra à sua memória e aos valores que ela representava. O veredito veio 2 semanas depois. A casa deveria ser vendida e o valor dividido igualmente entre os 3 netos, ou alternativamente, um dos netos poderia comprar a parte dos outros 2 pelo valor justo de mercado. Era uma vitória, não apenas legal, mas moral. A reação da minha família foi um microcosmo perfeito das dinâmicas que sempre nos definiram. Rafael, furioso, recusou-se a falar comigo,
e espalhou para quem quisesse ouvir que eu havia destruído o sonho dos nossos pais. Minha mãe, após algumas semanas de silêncio magoado, enviou uma mensagem tentando restabelecer contato, embora claramente ainda não compreendesse completamente por que eu havia causado tanto transtorno. Meu pai, sempre orgulhoso demais para admitir um erro, optou por um silêncio que, suspeitava eu, seria longo, possivelmente permanente. Curiosamente, foi Mariana quem propôs a solução que ninguém esperava. E se comprássemos a casa juntas? Sugeriu ela durante um de nossos almoços, agora frequentes. Eu não tenho interesse em morar lá, mas poderíamos reformá-la e transformá-la em algo novo. Talvez uma casa de acolhimento para mulheres que estão recomeçando suas vidas, ou um espaço cultural, algo que honrasse a vovó Carolina de verdade. A proposta me pegou de surpresa, mas fez absoluto sentido. Não se tratava mais de possuir a casa como um troféu de uma batalha vencida, mas de transformá-la em um símbolo de renovação e possibilidades. Rafael, após muita resistência inicial, acabou aceitando vender sua parte para nós duas, mais por necessidade financeira do que por reconciliação, mas era um começo. A reforma começou em um outono particularmente colorido. As velhas paredes que testemunharam tantas dinâmicas dolorosas foram redesenhadas para criar espaços abertos, acolhedores. A sala onde aconteceu aquele jantar fatídico tornou-se uma biblioteca comunitária. O escritório onde meu pai guardava seus documentos secretos transformou-se em uma sala de aconselhamento jurídico gratuito para mulheres em situação de vulnerabilidade. Em uma tarde ensolarada, enquanto supervisionava a instalação das novas janelas grandes para deixar entrar mais luz, encontrei uma caixa antiga escondida em um nicho da parede que havia sido exposto durante as obras. Dentro dela, diários da minha avó, fotos amareladas e cartas que nunca foram enviadas. Em uma delas, endereçada à minha mãe, mas nunca entregue, Carolina expressava sua preocupação com o tratamento desigual que percebia entre os netos, especialmente em relação a mim. Helena, minha filha, escreveu ela com sua caligrafia elegante, mas firme. Lembre-se sempre que o verdadeiro legado de uma família não está nas paredes que construímos, mas na força e no caráter que cultivamos em cada novo membro. Vejo em Beatriz uma determinação silenciosa que me lembra muito de mim mesma quando jovem. Não permita que essa chama seja sufocada por expectativas limitantes ou tradições que já não servem ao propósito de criar seres humanos íntegros e felizes. A casa que construí com tanto sacrifício não vale nada se dentro dela não houver espaço para que cada um floresça em sua singularidade. As lágrimas vieram sem aviso, não de tristeza ou ressentimento, mas de um reconhecimento profundo. Minha avó havia me visto de verdade, mesmo quando ninguém mais o fazia, e de alguma forma, sua força havia chegado até mim através do tempo e do silêncio, guiando-me até este momento de reconstrução. 6 meses depois da reforma, Casa Carolina, como decidimos chamar o espaço, abriu suas portas. No discurso de inauguração, com Mariana ao meu lado e surpreendentemente minha mãe na primeira fila da plateia, meu pai e Rafael optaram por não comparecer, falei não sobre o passado doloroso, mas sobre o futuro que estávamos construindo. Esta casa, disse, olhando para os rostos atentos que lotavam o jardim recém-plantado, já foi um símbolo de divisão e favoritismo. Hoje, ela renasce como um espaço de acolhimento, igualdade e novas possibilidades. Carolina, nossa avó, costumava dizer que uma casa não é feita apenas de tijolos e argamassa, mas das histórias que vivemos dentro dela. Que as novas histórias que serão escritas aqui sejam de cura, empoderamento e justiça. Depois da cerimônia, minha mãe se aproximou hesitante. Seus olhos, tão parecidos com os meus, estavam marejados de uma emoção que eu não conseguia nomear completamente. Talvez arrependimento, talvez admiração relutante, talvez um pouco de ambos. Sua avó estaria orgulhosa, disse ela simplesmente, estendendo-me um envelope amarelado. Encontrei isso entre as coisas do seu pai. Acho que agora é o momento certo para você ter. Era uma carta de Carolina, endereçada a mim, datada de poucas semanas antes de sua morte. Guardei-a para ler mais tarde, sozinha, em um momento de quietude que pudesse honrar adequadamente aquela conexão através do tempo. Naquela noite, sentada na pequena varanda do meu apartamento,
finalmente abri o envelope. As palavras que encontrei pareciam ter sido escritas não no passado, mas diretamente para a mulher que eu havia me tornado. Querida Beatriz, começava a carta. Quando você ler isto, eu provavelmente já não estarei mais aqui. Há coisas que preciso dizer a você, verdades que não consegui expressar em vida, por covardia ou por acreditar que o tempo ainda estava ao meu favor. Vejo em você, mesmo tão jovem, uma força quieta que transcende as limitações que outros tentarão impor ao seu caminho. Nunca permita que definam seu valor ou que determinem os limites do seu potencial. A casa que construí e que deixo como parte do meu legado não é apenas um imóvel. É um símbolo de tudo que conquistei em uma época em que diziam que mulheres não podiam conquistar nada sozinhas. Quero que você saiba que, independentemente do que aconteça, essa força também está em você. Use-a com sabedoria, com justiça e, acima de tudo, com a certeza inabalável de que seu lugar no mundo não é determinado por outros, mas pela coragem com que você decide ocupá-lo. Dobrei a carta com cuidado, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. O círculo estava completo. A menina invisível que um dia sentou à mesa daquela casa, engolindo lágrimas de incompreensão, havia se tornado uma mulher capaz, não apenas de lutar por si mesma, mas de transformar uma história de exclusão em um legado de inclusão. A casa já não era um símbolo de rejeição, mas de renascimento. E eu, finalmente, não era mais definida pelo que me haviam negado, mas pelo que havia conquistado. Não por quem tinha me rejeitado, mas por quem tinha me visto de verdade. Não pelo lugar que tentaram me atribuir, mas pelo espaço que eu mesma havia criado para florescer. Olhando para as estrelas daquela noite, sussurrei um agradecimento silencioso à minha avó Carolina, cuja força tinha, de alguma forma, atravessado gerações para me encontrar exatamente quando eu mais precisava. E prometi, a ela e a mim mesma, que o legado de força, justiça e determinação continuaria vivo, não apenas nas paredes renovadas da casa que agora carregava seu nome, mas em cada vida que seria transformada dentro dela. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação diferente. Era como se um peso que carregava há anos tivesse finalmente sido removido dos meus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, não me senti culpada por priorizar minha própria felicidade, por ter confrontado minha família e exigido o que era meu por direito. Enquanto preparava meu café, refletia sobre como aquele jantar de família havia sido o ponto de inflexão que mudou tudo. Mariana me ligou logo cedo, sua voz animada ecoando do outro lado da linha. Bia, você não vai acreditar. 3 mulheres já se inscreveram para o programa de acolhimento da Casa Carolina. O pessoal da assistência social disse que nosso projeto é exatamente o que a comunidade precisava. Sorri, sentindo uma satisfação que ia muito além da vitória legal. Isso é maravilhoso, Mari. Quando podemos conhecê-las? Elas chegam na próxima semana. E tem mais uma coisa. Hesitou brevemente. Mamãe se ofereceu para ajudar como voluntária no programa de alfabetização que vamos iniciar. Aquela informação me pegou de surpresa. Helena, a mesma mulher que por anos havia sustentado o sistema de favoritismo que tanto me machucou, agora queria fazer parte do novo capítulo que estávamos escrevendo. O irônico é que, de alguma forma, isso fazia sentido. Minha mãe sempre fora uma seguidora das tradições, das expectativas do meu pai, das convenções sociais. Talvez agora, vendo suas filhas liderarem algo significativo, ela finalmente encontrasse coragem para seguir um caminho diferente. Ela pode vir na quinta-feira, respondi após uma breve reflexão. Vamos ver como flui. O reencontro com minha mãe foi menos dramático do que imaginei. Ela chegou pontualmente, vestida com uma simplicidade que nunca associei a ela, tradicionalmente tão preocupada com aparências. Seus olhos percorreram o espaço renovado com uma mistura de nostalgia e admiração. Vocês transformaram completamente este lugar, comentou, tocando levemente a parede recém-pintada. Sua avó teria adorado. Espero que sim, respondi, ainda mantendo uma certa distância emocional, mas sem hostilidade. Vem, vou te mostrar a biblioteca que montamos. Enquanto caminhávamos pelos cômodos, percebi que minha mãe parecia menor, mais frágil do que a figura imponente que habituou-se a representar. Ou talvez fosse eu quem havia crescido, não apenas em força interior, mas na capacidade de enxergar as pessoas além dos papéis que desempenhavam.
Beatriz, ela disse subitamente, parando no meio do corredor. Eu falhei com você. Não como mãe, embora provavelmente tenha falhado nisso também, mas como mulher. Permiti que tradições ultrapassadas determinassem como tratava meus próprios filhos. Permiti que seu pai... Não, isso não é justo. Eu permiti que nós dois criássemos um ambiente onde você nunca se sentiu verdadeiramente valorizada. Não, era exatamente um pedido de desculpas, mas vindo de Helena, era mais reconhecimento do que jamais esperei receber. Assenti levemente, sem responder imediatamente. Algumas feridas precisavam de mais do que palavras para cicatrizar completamente. O que você acha de começarmos de novo? Sugeri finalmente. Não como mãe e filha, mas como duas mulheres trabalhando juntas por algo maior que nós mesmas. Seus olhos marejaram, mas ela rapidamente recompôs-se. Velhos hábitos demoram a morrer. Eu gostaria muito disso. Nas semanas seguintes, a Casa Carolina ganhou vida de maneiras que nem eu mesma havia imaginado. 6 mulheres, cada uma com sua história de superação, passaram a residir temporariamente no espaço enquanto reconstruíam suas vidas. O projeto de alfabetização, liderado surpreendentemente bem por minha mãe, atraiu voluntários de toda a cidade. Mariana coordenava os aspectos administrativos com uma eficiência admirável, revelando talentos que talvez tivessem permanecido dormentes na antiga dinâmica familiar. Rafael mantinha seu afastamento, embora Mariana, ocasionalmente, mencionasse que ele perguntava sobre o andamento do projeto. Meu pai, por outro lado, permanecia irredutível em seu silêncio. Era doloroso de certa forma, mas também libertador. Já não me definia pela aprovação dele, nem permitia que sua ausência diminuísse o valor do que estávamos construindo. Em uma tarde particularmente agitada, enquanto eu organizava uma oficina de redação de currículos para as moradoras, recebi uma visita inesperada. Dr. Mendes, o advogado que havia me ajudado no processo judicial, apareceu sem aviso prévio, carregando uma pasta grossa debaixo do braço. Senhorita Beatriz, cumprimentou-me com seu formalismo habitual. Perdoe-me pela intromissão, mas acredito que isto possa ser de seu interesse. A pasta continha documentos antigos relacionados, não apenas à casa, mas a outros bens que pertenciam ao espólio da minha avó. Propriedades menores, investimentos e uma pequena empresa que, segundo os registros, continuava operacional, embora em condições questionáveis. Como você conseguiu isso? Perguntei intrigada. Um colega do cartório notou certas irregularidades na administração desses bens ao longo dos anos. Sabendo do seu caso recente, achou que você deveria estar ciente. Passei a noite inteira examinando aqueles documentos, descobrindo camadas de manipulação que iam muito além da casa. Meu pai, aparentemente, havia sistematicamente direcionado recursos do espólio da minha avó para beneficiar exclusivamente Rafael, usando empresas de fachada e contratos manipulados. Era mais do que favoritismo. Beirava a fraude. A descoberta me deixou em um estado peculiar de calma. Anos atrás, teria ficado devastada, talvez até consumida por raiva. Agora, olhava para aquelas evidências com a clareza de quem finalmente entende que o problema nunca fui eu. Era um sistema inteiro construído sobre bases tortas. Na manhã seguinte, liguei para Mariana. Mari, precisamos conversar sobre algo importante. Não é apenas sobre a casa, é sobre todo o legado da vovó Carolina. Minha irmã ouviu atentamente enquanto eu explicava as descobertas. Ao contrário do que eu temia, ela não demonstrou surpresa ou negação. Eu suspeitava de algo assim, confessou, sua voz carregando uma maturidade que eu raramente associava a ela. Nunca entendi como os investimentos para o futuro de Rafael sempre pareciam tão grandiosos comparados ao que era oferecido a nós duas. O que você acha que devemos fazer? Perguntei, genuinamente interessada em sua opinião. Nossa parceria na Casa Carolina havia criado um novo respeito mútuo, que transformava completamente nossa relação. Acho que precisamos fazer o que é certo, Bia. Não por vingança, mas por justiça. Para nós, para as pessoas prejudicadas pelos negócios mal administrados e para honrar a memória da vovó. A decisão de confrontar novamente meu pai não foi tomada levianamente. Sabia que isso significaria um rompimento ainda mais profundo, possivelmente permanente. Mas havia aprendido que algumas vezes precisamos escolher entre a paz aparente e a integridade real. Marcamos um encontro em um café neutro, longe tanto da Casa Carolina quanto da residência dos meus pais. Ele chegou pontualmente, como sempre,
Seu rosto uma máscara de distanciamento emocional que eu havia herdado e felizmente aprendido a superar. Obrigado por vir, comecei, dispensando formalidades desnecessárias. Encontrei algo que precisamos discutir. Quando coloquei os documentos sobre a mesa, notei uma mudança quase imperceptível em sua expressão. Um breve lampejo de reconhecimento, rapidamente substituído por uma indiferença estudada. Não sei o que você espera encontrar nesses papéis antigos, Beatriz. Administrei os bens da sua avó da melhor forma possível, considerando as circunstâncias. As circunstâncias? Repeti, mantendo minha voz calma. Você se refere às circunstâncias em que desviou sistematicamente recursos para beneficiar apenas um dos herdeiros? Ou às circunstâncias em que permitiu que empresas que deveriam sustentar famílias inteiras entrassem em declínio porque não serviam aos seus propósitos imediatos? Meu pai ajustou a gravata, um gesto nervoso que raramente demonstrava. Você não entende nada de negócios ou administração patrimonial. Tomei decisões difíceis para preservar o que era importante. O que era importante para quem, pai? Para a vovó Carolina, que construiu tudo isso para ser dividido igualmente? Para as famílias que dependiam daqueles negócios? Ou apenas para sua visão distorcida de como um legado familiar deveria ser passado adiante? O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era um silêncio de poder ou de controle, mas de alguém que se vê verdadeiramente exposto pela primeira vez. O que você quer, Beatriz? Perguntou finalmente, sua voz perdendo a firmeza habitual. Justiça, transparência e uma reestruturação completa de como esses bens são administrados. Mariana e eu já contratamos uma auditoria independente. Não estamos buscando um confronto legal, a menos que seja absolutamente necessário. Esperava resistência, argumentos, talvez até ameaças. O que não esperava era o suspiro profundo e derrotado que escapou dele. Você é exatamente como ela, sabia? Carolina. A mesma determinação inflexível, a mesma capacidade de ver através das aparências. Ele passou a mão pelo rosto, subitamente parecendo muito mais velho. Ela me assustava. Você também. Aquela confissão inesperada me pegou desprevenida. Por trás de anos de favoritismo e manipulação, havia algo tão básico quanto o medo. Medo de uma força feminina que não se dobrava facilmente, que questionava estruturas estabelecidas, que exigia seu lugar ao sol. Isso não é sobre medo, pai. É sobre fazer o que é certo. Para você, talvez. Respondeu com um resquício da antiga arrogância. Para mim, sempre foi sobre proteger um legado da maneira que eu acreditava ser correta. E isso incluía prejudicar deliberadamente suas próprias filhas? A pergunta pairou entre nós, pesada como chumbo. Pela primeira vez, vi algo em seus olhos que parecia genuinamente próximo do arrependimento. Nunca pensei dessa forma, admitiu finalmente. Acreditava que estava construindo algo que Rafael continuaria, que manteria o nome da família. Não percebi o que estava destruindo no processo. Não era uma desculpa adequada, nem resolvia anos de dor e exclusão. Mas era um começo, um pequeno reconhecimento de que algo havia estado fundamentalmente errado na dinâmica que ele ajudou a criar e perpetuar. Vou cooperar com a auditoria, disse ele, reunindo os documentos com mãos levemente trêmulas. Não por você ou por Mariana, mas porque Carolina merece que seu legado seja honrado corretamente. Saí daquele café com sensações contraditórias. Não havia acontecido uma reconciliação milagrosa, nem esperava que acontecesse. Mas algo havia mudado. Uma verdade havia sido exposta ao ar livre, permitindo que todos nós respirássemos um pouco mais livremente. Os meses seguintes foram de intenso trabalho. A auditoria revelou ainda mais irregularidades do que havíamos inicialmente suspeitado. Com a relutante cooperação do meu pai, começamos a reorganizar a administração dos bens, revitalizar as empresas que ainda podiam ser salvas, e estabelecer estruturas transparentes que garantissem uma distribuição justa dos recursos. Rafael, após resistência inicial, acabou envolvendo-se no processo, não por altruísmo, mas por interesse próprio, quando percebeu que a nova estrutura poderia beneficiá-lo legalmente, sem depender de arranjos duvidosos. Sua participação era distante e pragmática, mas ao menos havia um canal de comunicação aberto. Em uma tarde particularmente significativa, enquanto revisávamos a reestruturação de uma pequena fábrica que havia sido parte do império construído por Carolina, recebi uma ligação da Casa Carolina.
Uma das moradoras, Luísa, havia conseguido seu primeiro emprego formal após anos em situação de vulnerabilidade. Outra, Teresa, havia finalmente obtido a guarda dos filhos depois de um processo judicial apoiado pelos advogados voluntários do projeto. Naquele momento, sentada entre papéis e planilhas que representavam um legado material, compreendi que o verdadeiro legado de Carolina, e agora o meu, transcendia propriedades e investimentos. Era sobre transformação, sobre criar oportunidades onde antes havia apenas obstáculos, sobre usar o poder não para controlar, mas para capacitar. "Por que você está sorrindo?", perguntou meu pai, que coincidentemente estava presente naquela reunião. "Porque finalmente entendi o que vovó Carolina tentou me ensinar através daquela carta", respondi, sem elaborar. Ele não precisava saber todos os detalhes do meu processo interior. Algumas coisas permaneceriam apenas minhas. No primeiro aniversário da Casa Carolina, organizamos uma celebração que reuniu moradoras, ex-moradoras, voluntários e apoiadores. O jardim, agora exuberante com flores cuidadosamente cultivadas, acolheu mesas simples, mas elegantes, onde pessoas de diferentes origens e histórias compartilhavam suas experiências. Minha mãe, agora uma presença constante no projeto, ajudara a organizar cada detalhe com um entusiasmo que eu nunca havia testemunhado durante minha infância. Mariana, revelando talentos artísticos anteriormente não explorados, havia coordenado uma exposição com obras produzidas durante as oficinas terapêuticas oferecidas às moradoras. Para minha surpresa, Rafael apareceu brevemente, acompanhado por sua esposa e filhos. Seu semblante ainda carregava uma certa tensão quando nos encontramos, mas o simples fato de ele ter vindo representava uma abertura que meses antes seria impensável. "Bonito trabalho", comentou secamente olhando ao redor. Não era o que eu imaginava para este lugar, mas funciona. Vindo dele, aquilo era praticamente uma declaração de rendição. Sorri, sem ironia. "Obrigada por vir. Significa muito para Mariana. Meu pai não compareceu, e eu não esperava que o fizesse. Nossa relação havia encontrado um novo equilíbrio, não baseado em afeto ou reconciliação emocional, mas em um respeito relutante pela competência que eu havia demonstrado, tanto na reestruturação dos negócios, quanto na criação de algo novo e significativo. Quando a noite caiu e as luzes suaves do jardim foram acesas, subi ao pequeno palco improvisado para fazer um breve discurso. Olhando para aquelas faces atentas, algumas que conhecia intimamente, outras que apenas começava a conhecer, senti uma emoção que transcendia o triunfo pessoal ou a vingança. Há um ano, iniciamos esta jornada não apenas para transformar um espaço físico, mas para reimaginar o que significa herança e legado. Carolina, minha avó, construiu muito mais do que propriedades. Ela construiu possibilidades. E hoje, vejo essas possibilidades florescendo em cada história de superação, em cada pequena vitória pessoal que testemunhamos aqui. Meus olhos encontraram os de minha mãe na multidão, depois, os de Mariana, e por fim, brevemente, os de Rafael, que permanecia à margem, mas presente. O verdadeiro valor de um legado não está nos bens materiais que deixamos para trás, mas nas vidas que tocamos, nas oportunidades que criamos e na coragem que inspiramos nos outros para que encontrem sua própria voz e seu próprio caminho. Celebramos hoje não apenas um ano da Casa Carolina, mas a força transformadora que existe em cada um de nós, quando decidimos não aceitar as limitações impostas por outros, mas criar nossos próprios termos para existir no mundo. Ergui minha taça num brinde que ia além daquele momento, daquele espaço. A Carolina, que plantou as sementes, a cada uma de vocês, que as fazem florescer, e ao futuro que continuamos construindo juntas, um tijolo de dignidade e um tijolo de esperança de cada vez. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido e apenas um pequeno grupo permanecia conversando tranquilamente no jardim, Luísa, uma das primeiras moradoras da casa, aproximou-se de mim. "Dona Beatriz", começou ela, ainda usando o tratamento formal que eu várias vezes tentei dissuadi-la de usar. "Gostaria de lhe mostrar algo." Ela estendeu um pequeno caderno, suas páginas preenchidas com uma caligrafia cuidadosa. Comecei a escrever minha história, como a senhora sugeriu naquela primeira oficina. Não é grande coisa, mas é minha.
e queria que a senhora fosse a primeira a ler. Recebi aquele caderno com o respeito que merecia. Não era apenas um conjunto de páginas, mas um ato de coragem, uma declaração de existência de alguém que havia sido sistematicamente silenciada ao longo da vida. É uma honra, Luísa. Obrigada por confiar em mim. Aquele pequeno momento cristalizava tudo o que havíamos construído. A Casa Carolina não era apenas um projeto social ou uma forma de redenção pessoal. Era um espaço onde histórias silenciadas podiam finalmente encontrar voz, onde identidades fragmentadas podiam ser reconstituídas com dignidade e força. Mas, tarde naquela noite, sozinha em meu apartamento, refleti sobre a jornada desde aquele jantar fatídico. A dor da exclusão, que um dia pareceu me definir completamente, havia se transformado em algo muito mais poderoso. A capacidade de criar, inclusão. A raiva pela injustiça havia se convertido em determinação para promover mudanças significativas, não apenas na minha vida, mas na vida de outros. Aquele jantar de família, que começou como uma declaração cruel de exclusão, havia se tornado, ironicamente, o catalisador da minha libertação. As palavras frias do meu pai, que pretendiam selar meu destino como coadjuvante na história familiar, acabaram por abrir as portas para que eu me tornasse a autora da minha própria narrativa. E nessa história reescrita, não havia mais espaço para invisibilidade ou resignação, apenas para a certeza tranquila de quem finalmente encontrou seu verdadeiro lugar no mundo e, no processo, ajudou outros a encontrarem o deles também.